Olá, amoras! Meu nome é Marília da Hora. Eu estou aqui para passar o tempo e falar um pouco sobre literatura negra com vocês. Hoje nós vamos falar sobre José do Patrocínio e o seu romance Mota Coqueiro ou A Pena de Morte. Para começar, vamos falar um pouco sobre a vida de José do Patrocínio. Quem foi José do Patrocínio? Ele foi filho de um padre com a sua escrava, um padre de 54 anos e a sua escrava que deveria ter entre 13 e 15 anos. Obviamente, esse padre branco, que eu não falei, esse padre branco ele não assumiu a paternidade, mas deu todos os estudos para José do Patrocínio. Quando ele terminou os seus estudos formais, ele foi para São Paulo estudar farmácia. Ele se formou em farmácia, mas ele atuou mesmo como jornalista, orador, romancista. O que mais se fala sobre José do Patrocínio é o seu lado jornalístico, onde ele denunciava a questão da escravidão e os seus escritos tinham um cunho muito grande abolicionista, um cunho muito grande abolicionista. Olá, amoras! Meu nome é Marília da Hora. Eu estou aqui para passar o tempo e falar um pouco sobre literatura negra com vocês. Hoje nós vamos falar sobre José do Patrocínio e o seu romance Mota Coqueiro ou A Pena de Morte. Para começar, vamos falar um pouco sobre a vida de José do Patrocínio. Quem foi José do Patrocínio? Ele foi filho de um padre com a sua escrava, um padre de 54 anos e a sua escrava que deveria ter entre 13 e 15 anos. Obviamente, esse padre branco, que eu não falei, esse padre branco ele não assumiu a paternidade, mas deu todos os estudos para José do Patrocínio. Quando ele terminou os seus estudos formais, ele foi para São Paulo estudar farmácia. Ele se formou em farmácia, mas ele atuou mesmo como jornalista, orador, romancista. O que mais se fala sobre José do Patrocínio é o seu lado jornalístico, onde ele denunciava a questão da escravidão e os seus escritos tinham um cunho muito grande de abolicionista, um cunho muito grande abolicionista. Então, José do Patrocínio também ele trabalhou no jornal O Progresso e a Gazeta da Tarde, e mais tarde ele teve o seu próprio jornal chamado A Cidade do Rio. Ele é muito conhecido como um dos principais abolicionistas, junto com Luiz Gama, André Rebouças, Vicente de Souza e Joaquim Nabuco. Eles juntos trabalhavam para abolir a escravidão no Brasil. E com isso ele conseguiu muitos inimigos. Ele era republicano, mas tinham pessoas republicanas que não gostavam dele, porque chega um momento em que ele vai se aliar com a princesa Isabel, com a monarquia, para conseguir a abolição da escravatura, e também dos monarcas, porque nem os republicanos e nem os monarquistas eles são a favor da abolição. Mas José do Patrocínio ele deixa bem claro que é a prioridade dele. Independente se vai vir a república depois, que é o que ele luta para isso, mas que antes a prioridade dele é a abolição da escravatura. No romance Mota Coqueiro, são muitos personagens, nós não vamos conseguir analisar todos os personagens, tudo que tem dentro do romance. Então, eu escolhi, obviamente, analisar os personagens negros e Mota Coqueiro, óbvio. A história de Mota Coqueiro é uma história real. Foi através do julgamento de Mota Coqueiro que o país ele se mobilizou para tirar a pena de morte do país, Mas tudo ocorreu por causa de um fazendeiro, branco.
Então, o que acontece? Mota Coqueiro, ele convida uns estrangeiros, né, uns agregados, para poder cultivar a terra da fazenda. E aí parece que há um romance entre uma das filhas desse agregado com o Mota Coqueiro, e não dá certo, né? E Mota Coqueiro julgam ele como ter assassinado toda a família, o agregado, a mulher e as filhas, todas as filhas, menos uma, né, que conseguiu fugir. E dentro desse julgamento, a questão é que Mota Coqueiro é julgado como o mandante e alguns de seus escravos como quem realmente fez a ação, né? E aí a gente vai entrar naquela discussão. Será realmente que Mota Coqueiro era inocente? Inocente até que ponto? Sendo ele um fazendeiro que castigava os seus escravos. Ninguém olha ao lado dessa questão, né? Em que ele castigava seus escravos e o que ele fazia com seus escravos. Mas sim que ele era uma pessoa boa. Como uma pessoa boa poderia assassinar? Então vamos lá. Uma das partes legais do livro é a sua parte geográfica, histórica geográfica. Por quê? Porque ele conta a passagem que Mota Coqueiro ele sai do seu lugar urbano para ir morar no interior, né? Para cuidar do interior. E a mulher dele não gosta dessa questão. E aí a gente já está vendo aquela questão de que a urbanização já está sendo mais valorizada. Uma outra questão histórica legal é sobre a alimentação dos escravos, né? Que tem uma parte em que fala o que esses escravos comem. Eu vou ler uma parte para vocês. Domingos distribuiu por eles as diversas cuias, onde uns pequenos quinhões de carne seca assada sobressaíam da alvura do pirão de farinha de mandioca. E, historicamente, a gente sabe que a dieta dos escravos era farinha seca e, se tivesse, um pedaço de carne, né? Nesse caso, se não tivesse a carne seca, poderia ser restos das tripas dos animais. E é nesse momento que tem a origem do sarapatel, da feijoada, do chinchim. Tem até uma parte no livro que ele fala, né? Todos começaram a comer com o sadio apetite de homens de trabalho. Alguns juntavam a refeição da casa às iguarias que preparavam de véspera. O que são essas iguarias? No livro mesmo é um gambá cozido, né? Ou seja, é o que eles encontravam, né, naquele momento. Bem, o primeiro personagem que eu vou falar aqui é Manuel João. E Manuel João, o que é que José do Patrocínio está falando sobre esse personagem? Ele está colocando em pauta a questão da mestiçagem. Quem é Manuel João? Manuel João é o feitor da casa, né, da fazenda de Mota Coqueiro, e ele é um mestiço, ou seja, ele é uma mistura entre branco e índio, né? E aí ele se apaixona por uma das filhas do agregado, mas ele sabe que esse amor é impossível por ele saber quem ele é, né? E tem uma das partes que ele diz assim: é bonita demais para um homem de cor, dizia ele, e ficava a cismar. Ou seja, ele sabia já naquele momento aonde ele se enquadrava, né? Apesar de ele ser um homem livre, ele não tinha condições na sociedade para poder queixar, né, a menina. E uma outra personagem, a outra personagem é a Balbina. E para mim Balbina é uma das principais personagens que tem nesse romance, porque Balbina, ela é, todos que eu vou falar aqui, além de Mota Coqueiro, todos são negros, né? E tirando Manuel João, todos são escravos. Balbina, ela é uma escravizada que foi comprada por Mota Coqueiro, mas ela era uma ama de leite. E ela se sente magoada
por ter cuidado tanto dos filhos dos brancos, e quando não precisava mais, os brancos vendem ela. E ela sente essa mágoa. E ela é castigada por Mota Coqueiro porque dizem que ela é feiticeira. E aí Mota Coqueiro entra em uma das partes da senzala e vê que ela tem alguns objetos que ele considera de feitiçaria. E ele amarra a Balbina no tronco e açoita Balbina. E Balbina fica ressentida com aquilo, né? E óbvio que no final ela vai ajudar a poder julgar Mota Coqueiro como mandante do assassinato. E o interessante é quando José do Patrocínio, ele caracteriza Balbina, porque ele vai chegar a um ponto que vai dizer que ela é tida como feiticeira porque ela conhece das ervas, né? E ela sabe manipular essas ervas, tanto para ajudar na saúde dos escravos, como também para manipular a saúde dos brancos, né? E aí a gente entra naquela discussão em que Lélia Gonzalez ela vai falar sobre a questão da mãe preta, né? Quem é a mãe preta e onde está esse papel da mãe preta no imaginário da sociedade brasileira. Tem uma parte no seu texto, eu vou deixar as referências, que ela diz assim: a única colher de chá que dá pra gente, e quando fala da figura boa da ama negra, de Gilberto Freire, da mãe preta, da Bá, que cerca o berço da criança brasileira de uma atmosfera de brandura e ternura. Nessa hora a gente é vista como figura boa e vira gente, mas aí ele começa a discutir sobre a diferença entre escravo, coisa, e negro, gente, para chegar de novo a uma conclusão pessimista sobre ambos. Ou seja, em nenhum momento Balbina ela é vista como gente. Apesar de ser chamada de mãe preta, de mãe de leite, de ama de leite, porque é ela que cuida, então realmente ela é a mãe, isso Lélia Gonzalez vai colocar, mas vai chegar um momento em que, quando ela não serve mais, eu a vendo, eu jogo fora. Ela volta a ser a questão da coisa, né? Então, fica aí. E a gente pode ter outros exemplos também, né? A gente consegue ver essa percepção no filme Histórias Cruzadas, né? A gente pode ver também no filme E o Vento Levou, de Scarlett O'Hara, né? Quem é a mãe preta? Como ela é vista? E será que, apesar de ela ter todo carinho, todo cuidado, como ela é vista pela pessoa branca, pela criança branca, não é? A outra personagem que eu vou falar é sobre Carolina. Carolina é amante de Manuel João, mas chega um momento em que ele se apaixona pela filha do agregado e descarta Carolina. E Carolina, ela engravida, né? E ela fica desesperada porque ela sabe o que vai acontecer caso ela tenha esse filho, né? O Manuel João não está mais com ela e ela não quer que seu filho vire escravo. Então ela vai pedir conselhos à mãe Balbina. E nesse momento, mãe Balbina fala para ela: seria bom, o melhor a fazer é você tirar esse menino, porque esse menino, ele vai nascer, ele vai virar escravo, você vai ficar com mais ódio do seu dono e você não vai querer ver isso do seu filho, né? E nesse momento é uma parte em que José do Patrocínio coloca dos problemas, né, da escravização, ou seja, a mulher negra, a escravizada, ela não tem domínio da sua maternidade, né? Ela não tem o direito de ser mãe, porque quando ela é engravida, quando ela tem o seu filho é vendido, o seu filho vira escravo
ela não tem direito de viver essa maternidade. O seu filho é um produto, né, da escravidão. Então, por que a gente só vai analisar a pena de morte, né, de Mota Coqueiro? Será que essa criança que está na barriga dessa escravizada e que em um momento de desespero faz o aborto, essa criança também não é pena de morte? Porque a gente não está dizendo aqui que ela não quer ter o filho. Ela está verificando que dentro das possibilidades ela não tem o filho. Esse filho é propriedade do dono dela e que vai sofrer até talvez mais do que ela sofre, né? Então tem também toda essa questão. O outro personagem é Carlos. Carlos é o pajem de Mota Coqueiro e é triste muito. É triste todas as histórias dentro do Mota Coqueiro, a pena de morte, mas eu sinto assim mais por Carlos, porque eu não entendo, ele é um jovem, ele não tem uma noção dessa escravização. Ele tem o Mota Coqueiro como amigo, não sei porquê, mas José do Patrocínio coloca esse personagem em que ele faz de tudo para agradar o seu dono e ele se sente bem, né? Quando acontece alguma coisa com o Mota Coqueiro, ele se sente culpado, né? Por isso. E no final das contas, quando ele também é perseguido e julgado pelo assassinato, ele se mata, né? E ele se mata com essa culpa, achando que ele colocou o dono nessa situação, né? E eu acho que essa é uma questão também, que eu não sei se José do Patrocínio ele entendeu assim, mas a gente deve pensar sobre como a depressão, a ansiedade, o alcoolismo, ele entrou na vida dos escravizados, né? A chegar a esse ponto de você se suicidar. Não só na questão aqui de como Carlos, que se sentia culpado, né, pelo que aconteceu com o Mota Coqueiro, mas por tudo que eles conviveram, né, que passaram. E por fim temos Pai Domingos. Pai Domingos, diferente de Carlos, ele é como posso dizer, ele não aceita o lugar de escravizado, óbvio, mas ele faz tudo para agradar o seu patrão, né? Ele não é um capitão do mato, ele não é ele sabe que ele acredita que sendo um bom escravizado, ele vai conseguir a sua carta de alforria. Tanto é que tem uma parte que Balbina fala para ele, né? Que ele não se junta com todos os escravos, porque ele tá achando que assim vai ganhar a sua carta de forria, né? E aí a gente percebe como cada escravizado, ele... Porque tem pessoas que falam assim, mas eles foram escravizados, eles não lutaram, né? E lutaram, gente. Cada uma, Balbina usava as suas ervas, né, para poder lutar, para não estar naquele lugar. Pai Domingos, ele já achava que para conseguir a sua carta de alforria, ele precisava ser um escravizado bom. Independente do que a gente ache que as suas ações foram feitas boas ou não, cada um do escravizado achava a sua maneira do que fazer para não estar naquela situação, para sair, né, daquela situação. No caso de Pai Domingos, ele, junto com Mota Coqueiro, foi julgado, né, óbvio, e a pena de morte também,
Mas aí a gente tem uma diferença entre Pai Domingos e Mota Coqueiro, né? Uma das partes do romance diz assim: o infeliz Domingos nem podia ao menos ligar os fatos para expô-lo. Limitou-se a responder às perguntas da perspicácia doentia do magistrado e concluir por afirmar com mais sincero, né, com maior sinceridade: eu não fiz crime. Ou seja, ele está ciente de que não fez crime. Mas naquela época, o que estava acontecendo também era que estava em época de eleição, né? E essa história de Mota Coqueiro, esse julgamento de Mota Coqueiro, foi como um espetáculo, né? Para quem estava no poder, né? Mostrar a sua face. Acontece que, quando estamos falando do escravizado Domingos, né? Quando ele é julgado e enforcado, ele vai para uma vala comum. Uma vala comum onde tem um espaço para mais 4 pessoas. Isso porque os outros escravizados de Mota Coqueiro também vão ser julgados, né? Mas a gente vê a diferença quando, no romance, a gente percebe que Mota Coqueiro, após ser enforcado, após ser julgado e enforcado, ele não vai parar numa vala comum. Os seus amigos, eles pegam o corpo de Mota Coqueiro e fazem um velório para Mota Coqueiro. Ou seja, a gente percebe a diferença de como é tratado um escravizado e um fazendeiro, uma pessoa branca. Ou seja, mesmo sendo julgado pelos mesmos crimes, eles têm diferenças, né? Vão ser de outra forma que vão ser tratados. Então, é nisso que a gente precisa perceber dentro do romance Mota Coqueiro ou A Pena de Morte. O que José do Patrocínio ele está querendo colocar é que, sim, pode até ser que nesse crime ele seja inocente, mas ele não é tão inocente quanto as pessoas pensam. E aí, quando a gente vai falar sobre o suicídio de Carlos, o aborto de Carolina, tantas outras formas que a sociedade penaliza, né, o negro escravizado, então é pra gente refletir sobre essas questões, né? Tem outras questões também que a gente poderia colocar dentro desse romance, mas como eu disse, são muitos personagens, então eu fiz um recorte, né? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem curiosos para poder ler e discutir sobre esse romance. Obrigada e ficamos por aqui.